que é ansiedade? Por que nós ficamos tão ansiosos? E afinal, como lidar com a ansiedade? Como que resolve esse problema? Aqui é o Jean Francesco e o episódio de hoje nós vamos falar tudo o que você precisa saber para vencer a ansiedade. Está no ar o JF Cast, o seu podcast de teologia cristã. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do JF Cast. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, o que é, por que nós ficamos ansiosos e como que a gente pode vencê-la. Eu queria lembrar um texto para vocês, escrito pelo apóstolo Paulo, que é Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7. Diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Palavras aí do apóstolo Paulo. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender, o que é ansiedade? Olha, pensando aqui com os meus botões, a definição mais simples que eu tenho para ansiedade é a seguinte: ansiedade é sofrer por antecipação. É você se preocupar com coisas que ainda não aconteceram. Sofrer é amargar, é se apertar, se espremer do lado de dentro do seu coração pelo que ainda não aconteceu. Ou é deixar o coração acumular dores, feridas, por aquilo que são apenas boatos. É você ser apaixonado, deixar o seu coração ser levado pelas fake news e por aí vai. Então, quem de vocês aí rói as unhas? Roer as unhas é um claro sinal de ansiedade. Então, eu definiria ansiedade também como ausência de paz. É quando o coração está inquieto, ele não consegue parar. É quando a gente começa a tremer, quando a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser os problemas. Alguém já disse que ansiedade é viver preso por cadeias que são invisíveis. Por isso, a ansiedade, se você parar para pensar numa perspectiva cristã, é a coisa mais inútil do mundo. Porque se você está ansioso, você não pode acrescentar nada à sua vida e você perde o seu tempo tentando fazer isso. Então, ansiedade, na verdade, numa perspectiva do Evangelho, é vender a sua alegria para um desconhecido. Você já parou para pensar nisso? Que ansiedade é deixar a alma nas mãos do vento e não nas mãos de Deus? É você deixar a sua vida nas mãos da incerteza. É você viver os seus dias, viver as suas horas, viver o seu dia a dia, a sua rotina, sempre pensando naquilo que não é real, naquilo que não tem essência, naquilo que não tem natureza, ao invés de deixar a sua vida no colo, nos braços, daquele que é realmente uma pessoa, aquele que existe e pode realmente cuidar de você. Então, assim, em última análise, a ansiedade é uma extrema desconfiança no cuidado paterno e no poder soberano de Deus. Eu tenho até alguns amigos, que sempre conversam comigo sobre os problemas, sobre a sua ansiedade. Às vezes a gente tem que escrever na nossa testa e se olhar no espelho o tempo todo: eu não tenho o controle da minha vida. Eu não tenho o controle da minha vida. Deus tem o controle da minha vida. Porque parece que, por causa do pecado, a gente nasceu num modo tão ansioso de vida, A gente está num pensamento acelerado e a gente acha que tudo depende da gente, mas para vencer a ansiedade a gente precisa entender que, nada depende da gente. A gente é poeira, a gente é pó. Então a ansiedade é uma extrema desconfiança no cuidado, no poder paterno do nosso Deus. Mas há uma segunda coisa que eu queria discutir um pouquinho com vocês, é o porquê ficamos ansiosos, Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque ser ansioso é uma coisa. Agora, descobrir as raízes desse sintoma é mais importante para nós, uma vez que a gente está procurando a cura para isso. Então, algumas causas do porquê nós ficamos ansiosos. Número 1, é porque nós olhamos mais para os problemas do que para aquele que pode resolver os problemas. Então a gente olha mais para as coisas que estão erradas do que para aquele que pode consertá-las. A gente olha mais para os problemas do que para Deus.
Então o problema é o seguinte, quando você mais aumenta o problema, mais você apequena a Deus. Quanto mais você tira os olhos de Deus, você foca nas circunstâncias. E aí você fica ansioso. É como se você estivesse enxergando a vida através de um funil. Tudo que você consegue ver é aquele centímetro de realidade, aquela fração de mundo. E, obviamente, por não ver o todo da pintura, você acaba ficando ansioso. Mas uma segunda razão do porquê ficamos ansiosos, acho que relacionamentos e relacionamentos quebrados. Essa é uma das grandes causas da gente ficar muito ansioso. Por exemplo, no contexto de Filipenses, que nós lemos o texto, Paulo estava aconselhando duas mulheres, Evódia e Síntique. E essas duas mulheres, elas estavam em um conflito, que era um conflito que a gente não tem ideia qual era a natureza dele, mas era um convite, talvez uma discordância, uma ideia teológica, um problema administrativo, a gente não sabe. Mas quando a gente está numa situação como essa, de relacionamentos quebrados, a gente fica com estresse, a gente está com mais propensão para guardar rancor, para ter ódio, raiva, ira, e por causa disso, a gente tem muito mais chance de andar ansioso. Por exemplo, eu no meu ministério tive casos, de pessoas que tinham ansiedade, não vou casar. Tô ficando velho, tô ficando velha e, ninguém me quer. E eu acho que eu vou ficar solteiro, solteira pro resto da vida. E eu já visitei, inclusive, pessoas que foram hospitalizadas por crise de ansiedade por acharem que seriam solteiros ou solteiras pro resto da vida. Então, é uma coisa muito séria, relacionamentos quebrados ou aquele desejo de ter um relacionamento que não se concretizou pode ser uma causa fatal de ansiedade. Além disso, ainda falando sobre relacionamentos, machucados, feridas, mágoas não resolvidas, um perdão que não foi entregue para a pessoa. Perdão é uma ordem de Deus. Quanto menos você perdoa, mais você estoca problema dentro do seu coração e a sua alma fica como se fosse uma geladeira cheia de coisa podre. Ser ansioso é a melhor maneira de você deixar a sua alma doente. Terceira razão por que pessoas ficam doentes é aquela exagerada preocupação com coisas materiais. As pessoas ficam pensando em dinheiro o tempo todo, pensando que sem dinheiro elas não vão conseguir viver. Então a solução para o Brasil, por exemplo, algumas pessoas pensam, resolver a economia. Resolver a economia, você resolve todos os problemas. Quando você resolve esse medo de você perder dinheiro, aquele medo de não conseguir dinheiro, aí sim, aí você acabou com todos os problemas do mundo. O problema é o seguinte, que por detrás desse ídolo monetário, você tem aquela ausência de contentamento. Ou seja, a felicidade é somente quando eu ter dinheiro. Ou seja, quando eu não tenho alegria, eu não tenho moderação, eu não encontro paz numa vida de simplicidade. Isso é um problema que pode gerar muita ansiedade. É a ausência de bens materiais. E é por causa disso que o consumismo, hoje em dia, é uma doença. As pessoas se sentem mal, se sentem ansiosas dentro de casa, elas saem para o shopping para fazer compras, achando que elas vão, de alguma forma, ter uma catarse emocional e se sentirem felizes. Na verdade, elas só estão se aprisionando no mundo do consumismo por mais tempo. Quarto problema que vai gerar mais ansiedade, vai levar as pessoas, vai levar a gente a viver num ciclo de ansiedade. É quando a gente não resolve as pendências do nosso passado. Exatamente, o passado, quando uma pessoa não resolve os problemas do passado, ela se transforma no eterno no presente. Então as pessoas que vivem aprisionadas no passado são justamente aquelas que são as vítimas da ansiedade, porque elas vivem atormentadas, porque ainda não conseguiram colocar um ponto final num problema que sempre que você lembra daquela pessoa, o conflito vem na mente, isso fica te atormentando, vai virando uma bola de neve. Então isso multiplica a ansiedade sem dúvida. E quinto, é a insegurança pelo futuro. A gente vende o hoje, por causa do passado, a gente vende o hoje pelo futuro. Então ou você está ansioso por causa daquilo que você fez e ainda não resolveu, ou você está ansioso por aquilo que ainda nem aconteceu. Então tem o passado e tem o futuro incluso aí. O futuro pode ser um ladrão da sua alegria, já parou para pensar nisso? Pessoas perdem a alegria hoje porque elas não conseguem imaginar um futuro melhor, né? Eu lembro, por exemplo, de um livro que eu li sobre o nazismo, sobre as pessoas que foram para as câmaras de gás e tal, e teve algumas pessoas que sobreviveram àquele negócio, àquela tortura toda. E de acordo com o psicólogo Viktor Frankl, a maior taxa de pessoas que sobreviveram diante daquele massacre
É porque elas tinham uma firme e forte esperança futura. E é interessante que ele nota, né? E ele passou pelos campos de concentração com a sua família, ele perdeu familiares. As pessoas que mais se entregavam para a morte e morriam até mesmo antes de entrar numa câmara de gás, aquelas pessoas que não tinham nenhuma esperança na vida. Isso é interessante, né? Essa insegurança pelo futuro. A gente acaba vendendo nosso aqui e agora, vendendo nosso hoje, desperdiçando nossa vida presente por causa de inseguranças do futuro que são completamente ilusórias. A gente não tem como prever o futuro e graças a Deus por isso. Porque se pudéssemos, nós não seríamos mais seres humanos. Então, gente, para resumir essa história, você sente o que sente porque faz o que faz. E você faz o que faz porque pensa o que pensa. O segredo, então, está nos seus pensamentos. Se você pudesse resumir esses 5 pontos que eu falei, né? Que é você olhar mais para os problemas do que para Deus, ter relacionamentos quebrados, você ter uma exagerada preocupação por coisas materiais, não resolver as pendências do passado ou ficar pensando no futuro, tudo tem a ver com o quê? Com seus pensamentos. Como você governa as suas ideias, como você controla a sua mente e tem domínio próprio. Então o segredo está em como você administra a sua mente. Quanto mais você deixar a sua mente ser administrada pela ansiedade, mais doente você vai ficar. Agora, se você pegar essa ansiedade que está sendo provocada por esse excesso de pensamentos bestas, que são bestas mesmo, são coisas que são do futuro, são coisas que são do passado, que a gente pode colocar um ponto final a elas, a gente não coloca porque a gente é irresponsável com a nossa mente. A nossa mente vai cobrar o aluguel e a gente vai ter que pagar, a gente paga com a nossa própria vida. Como vencer a ansiedade, então? Eu queria dar alguns conselhos para vocês. São 3 conselhos, eu acho que funcionam para mim e eu acho que vão funcionar para vocês. Número 1, aprenda a controlar os seus sentimentos. Seja o autor da sua própria história. Em outras palavras, ponha em ordem a sua vida emocional. Aprenda a pregar para você mesmo, olhando no espelho, aquilo que seu coração não quer ouvir. Então lembra do Salmo 42, verso 1. Por que você está abatido a minha alma? Por que você está perturbado dentro de mim? Espere em Deus, pois você ainda o louvará. É interessante isso, né? O Salmo, que é um texto inspirado por Deus na Escritura, ele foi entregue para nós, para a gente entender como falar conosco mesmo. Então, a gente precisa aprender urgente a controlar os nossos sentimentos. Porque assim, gente, sentimento, vem um monte de sentimento na nossa cabeça todo dia. Alguns deles são bons, a maioria deles são coisas assim terríveis, que se a gente colocasse em prática, a gente ia perder a nossa vida muito rápido. Então, o segredo para você administrar ou para vencer essa ansiedade é você aprender a controlar os seus sentimentos e dizer não. Você, coração, tá pedindo isso, mas eu não vou te dar não. Por que você tá abatido desse jeito? Ou às vezes a gente acorda muito triste, a gente olha para dentro de si e fala assim, meu, o que tá acontecendo? Por que você tá triste? Você não tem razão para estar triste. Tá tudo bem. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas você tem o que você precisa, Deus tá cuidando. Ah, mas o futuro ainda não aconteceu, vive o presente. Então assim, aprenda a conversar com você mesmo. Coloca em ordem a sua alma. Conselho número 2. Além de aprender a domar os seus sentimentos, você precisa lançar tudo que você está sentindo. Todos esses pensamentos, toda essa doideira que está passando no seu coração. Lança tudo na presença de Deus. Pensa na ilustração do caminhão de lixo. Já viu o caminhão de lixo passando perto da sua casa? Pois é, tudo aquilo que não é sadio para nossa alma precisa ser vomitado, precisa ser jogado para fora. De acordo com a sabedoria bíblica, nós precisamos lançar tudo que nos corrói em Deus, pois Ele é o único ser que não se contamina com as nossas sujeiras, ao contrário, Ele é santo. E quando a gente lança a nossa podridão diante da presença dele, a paz dele começa a tomar conta da insegurança do nosso coração. Então não ande ansioso, lance a sua ansiedade naquele que é capaz de absorvê-la, dissipá-la e curar o seu coração desse peso tão complicado que é a ansiedade. E número 3, último conselho, aprenda a ocupar a sua cachola. Aprenda a colocar pensamentos bons dentro da sua cabeça. Então ocupe os seus pensamentos. Olha, eu digo uma coisa assim, do fundo do meu coração, não venda a sua paz por preço nenhum. Aprenda a acolher o bem e a descartar o mal. Não aceite o veneno que o mundo, que a mídia, que as pessoas, às vezes até gente da nossa própria família, tentam oferecer pra gente o tempo todo. Proteja o seu coração. Instala na sua mente
um detector de pensamentos inúteis. Sabe por quê? O tempo todo tem gente falando com a gente. E óbvio, tem muita gente que fala muita coisa boa, verdadeira, bíblica. E óbvio que tem muita gente que fofoca, fica gerando cobiça no nosso coração, fica falando um monte de besteira, fica falando palavrão, enfim, obscenidade. A gente tem que tomar cuidado porque se a gente ficar dando atenção para tudo que a gente ouve, a gente vai virar uma esponja, a gente vai ter uma overdose de pensamentos. Então, se você está ansioso por alguma coisa, muito provavelmente é porque você absorveu muita coisa ao seu redor, ou de você mesmo, e você não está sabendo filtrar o que você pensa. Esse é um dos insights que o Augusto Cury ele tem, que é a ideia de a síndrome do pensamento acelerado. A gente pensa tanta coisa numa velocidade tão frenética, a gente não aprende a filtrar os nossos pensamentos. A gente precisa filtrar, sim senhor, sim senhora. Então, a dica que eu dou para você é o seguinte: quando você abre o seu computador, o seu notebook, não tem ali uma lixeira, e às vezes você abre o seu computador e tá cheio de arquivo inútil que você não usa, ele fica ocupando o seu HD. O seu coração é uma coisa, instala o aplicativo da lixeira no seu coração, na sua cabeça, e joga no lixo tudo aquilo que não presta que você ouviu no seu dia. E qual que é o resultado? De acordo com o apóstolo Paulo, quando a gente lança em Deus as nossas ansiedades, a gente aprende a pensar e a colocar os nossos pensamentos em Deus e pôr na lixeira tudo que não presta, a paz de Deus, ou melhor, o Deus da paz começa a habitar em nós. A profundeza do nosso coração não tem mais aquela ansiedade, mas a presença, a paz do Senhor. Não é a paz que vem do dinheiro, não é a paz que vem do conforto, é uma paz sobrenatural. Ela ultrapassa todos os limites que a razão humana consegue ter. Qualquer tipo de segurança que você vê na sua vida. Segurança de uma estabilidade financeira, segurança de bons relacionamentos, de ter nascido num lar cristão. Enfim, tudo isso de alguma forma pode ser colapsado, mas se você recebeu a paz que vem de Deus, pode estar caindo um universo na sua cabeça. Você está em paz. E outra, o apóstolo Paulo deixou muito claro aqui, né? O que é lançar as nossas ansiedades em Deus? Nada mais, nada menos do que a oração. Eu costumo dizer que a oração é o melhor ansiolítico da alma. Você está preocupado com o trabalho, com o emprego, com o dinheiro, com mulher, com homem, com saúde? Ore, suplique, exerça suas ações de graças. Lembre das bênçãos recebidas que você recebe todo dia. E a promessa é que a paz de Deus vai guardar os portões do seu coração e vai colocar um cara armado com uma metralhadora lá, com uma sentinela. Não vai deixar pensamento, ansiedade entrar. Então é por aí. Eu queria agradecer vocês que têm acompanhado aqui o nosso podcast. Hoje foi um assunto muito prático, né? Ansiedade, e eu tenho esse problema também e preciso lidar como qualquer outra pessoa. É como se fosse uma enfermidade do coração, mas eu acredito que com esses conselhos a gente pode dar um jeito, curar esse nosso coração dia após dia desses sentimentos de insegurança que batem à porta. Então, muito bem, esse é o JFcast. E eu deixei aqui na descrição desse episódio 3 livros sobre ansiedade que me ajudaram bastante a formular o meu conceito sobre ansiedade e até mesmo as maneiras como a gente pode ver a cura ou o tratamento para esse problema. Está aqui na descrição. Só lembrando que quando você compra pelo meu link, você está ajudando a sustentar esse canal aqui, esse podcast, porque a gente, como afiliados da Amazon, a gente recebe uma comissãozinha por cada venda que a gente faz aqui. É um jeito de você ajudar a gente a pagar as contas também. E não se esqueça, eu estou lá no Instagram, @ojeanfrancesco. Se vocês têm alguma sugestão de assunto ou de tema para a gente tratar aqui, só mandar para mim lá, e aí eu vou fazer questão de ouvir a sua sugestão e gravar um episódio só para vocês. Olha só como eu valorizo vocês, tá bom? Muito obrigado, que Jesus te abençoe profundamente e tenha um dia maravilhoso, livre de ansiedade, de pensamentos que não vão agregar absolutamente nada para a sua vida. Deus abençoe, até mais, tchau!